Naipson Teles de Araújo, candidato a revalida. Unidade de emergência. Pode acordar pela manhã, fazer emparecer o lado direito. O esposo telefonou imediatamente para o serviço médico de emergência, o qual chegou às 3 horas da manhã. Disse que ele foi dormir às 10h30, no dia anterior, sem apresentar tais queixas. Nos próximos 10 minutos, deverá executar esta seguinte: realizar atendimento do paciente, solicitar interpretar exame físico, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica inicial, solicitar e interpretar outros exames complementares pertinentes ao caso, faz tubação se necessário e propor tratamento. Realizar atendimento do paciente. Olá, boa tarde. Sou Naipson Araújo, sou o médico que vai te atender aqui hoje. Qual é o seu nome, qual a sua idade e o que aconteceu com você? 69 anos. Eu dormi e conversei mal. Você andava, conversava, tudo normal antes? Normal. E isso aconteceu essa madrugada? Exato. Teve algum outro sintoma a mais? O senhor teve náuseas, vômito? Não consta. Febre? Não consta. O senhor tem pressão alta, diabetes? Não consta. O senhor toma alguma medicação todos os dias em casa? Não consta. Não consta. Você foi dormir ontem que horas? Eram umas 10. Entendi. O senhor tem alguma outra doença? Já teve AVC antes? Não consta. Não. Já teve infarto? Não consta. Você tem algum problema cardíaco, como fibrilação atrial, arritmia? Não consta. Não consta. Tem alergia a alguma medicação? Não consta. Na família, tem problemas de cardiopatia, arritmia? Não consta. O senhor fuma, bebe? Não, doutor. Usa algum tipo de droga? Não. Como é a alimentação do senhor? Come verduras, frituras? Posso fazer exame físico na senhora? Senhor, a senhora quer ajuda? Vou fazer um exame físico na senhora, tá? A senhora pode apertar minha mão? Essa mão aqui não consegue, não? Aperta, sentindo força apenas de um lado. Você consegue levantar as pernas? Aí de cá? A senhora consegue sorrir? E eu quero fazer exame físico nela também. Eu quero, então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, ectoscopia do paciente. No exame físico, frequência cardíaca 38, pressão arterial dela está 190 por 110, está alterada a pressão, tá? Frequência respiratória 23, incursões respiratórias por minuto, saturação 99, ectoscopia, bag descorada, cianótica, apneica hidratada, afasia, gaso 15, aparelhos respiratórios, muro vesicular bem distribuído, sem ruídos adventícios, aparelho cardiovascular normal, abdômen, cuidado presente doloroso da palpação superficial e flanco direito, mas que não piora a palpação profunda, sem sinais de peritonite, gerando negativo. Abdômen tem uma leve dor palpação superficial e membros, diminuição de força, membro superior direito e membro inferior direito. Né? Eu tenho escala cincinnati que eu fiz, escala cincinnati confirma aqui, desvio com missura labial direita, perda de força do membro direito e dificuldade na fala. Minha hipótese diagnóstica é um AVC, só que eu vou precisar solicitar alguns exames para a gente poder descartar se é hemorrágico ou isquêmico, tá? Vou pedir um exame laboratorial, eu quero hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina, PCR, e vou pedir um exame de imagem também, uma tomografia de crânio computadorizada sem contraste. No exame laboratorial, hemoglobina normal, leucócito normal, plaqueta normal, sódio normal, potássio, cálcio, tudo normal. A tomografia de crânio, eu vejo, está tudo normal também, sem alteração. Essa primeira tomografia é para a gente poder ver se ele é hemorrágico, tá? Então a senhora está tendo um AVC mesmo, é um AVC isquêmico. Então a senhora vai... a gente não vai poder trombolizar a senhora porque, como a senhora estava dormindo, a gente não sabe quanto tempo foi que ocorreu de fato esse evento. Então a gente vai internar a senhora,
Eu vou entrar com protocolo, né? Não posso trombolizar, mas posso entrar com anticoagulantes, com AS, heparina para a senhora, e vou internar a senhora na UTI e encaminhar para a neurocirurgia neurologista. Tá? Se ela tem alguma dúvida? É grave? É grave. É grave, mas eu vou encaminhar a senhora para o neurocirurgião e ele vai conduzir esse caso, tá certo? A senhora vai ficar internada aqui, dieta zero, hidratação, analgesia, alguma antipirona se necessário, tá? E 48 horas depois vai repetir o exame de tomografia, de 24 a 48 horas. Não posso morrer? A senhora não vai morrer não, mas é grave. E não é necessária uma medicação antipertensiva no momento. A pressão está alta. A senhora tem alguma dúvida? Deixa eu ler meu caso de novo, para ver se tem alguma para completar. Realizar atendimento do paciente, solicitar e interpretar exame físico, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, a hipótese é um AVC isquêmico, solicitar e interpretar outros exames suplementares, já fiz também, tomografia, cite os passos da intubação se necessário, não é necessário intubar o paciente, propor tratamento, encaminhamento do paciente para o seguinte adequado. Então, o tratamento é esse, eu vou encaminhar para o neurologista, internar a senhora na UTI, dieta zero, tá? Botar anticoagulante para a senhora, enoxaparina, e é isso. A senhora tem alguma dúvida? E mais hora do feedback. E esse assunto aqui eu vou dizer que ele sempre cai no Revalida. E quando cair na sua estação, você vai matar ele logo de cara. E aí que eu falo, tenha cuidado para acabar não atropelando o checklist. Quando cair, geralmente vai chegar um paciente o quê? Com hemiplegia, desvio com missura labial, afasia, vai estar bem claro para você essa estação. E eu quero que você tenha muito cuidado na questão de ir no passo a passo, né? Ir direcionado e tentar o maior amplo possível. Então, como perguntar de doenças, não só perguntar, poxa, hipertensão e diabetes. Não. Quais são os fatores de risco em relação? Pô, já teve AVC antes, né? AVC prévio? Tem alguma fibrilação atrial? Tudo isso tem que saber. Além dos fatores de riscos, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, tudo isso influencia. E o Revalida, ele vem cobrando o quê? 3, 4, 5 itens. Então, você tem que tentar abordar o máximo possível. Igual sintomas, vai perguntar, quando iniciou os sintomas? Teve algum outro? Teve paresia, né? Hemiplegia? Já tinha algum déficit antes? Apresentou agora? Tudo isso é essencial para você matar literalmente o checklist e gabaritar. Outro ponto importante é você fazer, né? Você tem que levar o paciente até a maca e fazer a escala de Cincinnati. Dá um sorriso, aperta aqui minha mão. Você consegue falar essa frase? O Brasil é pentacampeão. Então você tem que mandar ele fazer e esperar ele fazer de fato, tá? O que acontece? A gente no nosso curso, a gente percebe que muitas pessoas até falam, mas não espera o ator realizar de fato. Ou se não, só faz isso. Eu tenho que apertar a mão dele, mas não aperta. E muitas vezes vai estar no checklist, apertou a mão, verificou de fato a motricidade do paciente, né, a força muscular do paciente. Então, assim, a gente percebeu que teve uma época que não poderia tocar, mas hoje não. Hoje você sabe que literalmente tem que fazer o exame físico. Então, assim, de fato você pega e realiza, tá? Não deixe escapar esse ponto das suas mãos. Outro erro muito importante aqui agora. Você viu que no vídeo ele falou corretamente, mas tem muita gente que tem mania de falar o quê? Um ATC. Um ATC de quê, gente? Um ATC do braço? Não. Uma tomografia do crânio. E lembrar, nome e sobrenome. Então, a tomografia do crânio só? Não. Tomografia do crânio sem contraste. Essa tomografia, ele vai ver se tem hemorragia ou não. E a partir disso, você vai realizar as condutas necessárias, né? E outra pegadinha aqui muito importante, que no vídeo acertou muito bem,
é o quê? A questão da trombólise. Como o paciente tinha acabado de acordar e já com os sintomas, não tem como se identificar a janela delta T, que são 4 horas e meia. Então, nesse caso, realmente não pode trombolizar, tá? Essa estação aqui é uma estação que, como eu disse no início, sempre vai estar caindo no Revalida, e eu quero que vocês tirem 10 nessa estação. Vamos falar um pouquinho agora sobre acidente neurovascular, o famoso AVE, tá bom? E olha só, primeira coisa que eu quero que você marque aqui no Jeitão Med Twins, primeiro exame. Eu tô sentindo que essa pessoa tem um AVE. Qual é o jeitão do AVE? Já vou te falar. Mas o primeiro exame é uma tomografia computadorizada de crânio. Kelvin, eu sempre esqueço se é sem contraste ou com contraste. Não, é sem contraste. Guarde isso no seu coração, que muitas pessoas, de verdade, esquecem disso daqui na hora da prova, da ansiedade, até esquecem de colocar o contraste ou não. TC de crânio sem contraste sempre vai ser sua resposta para AVE, tá bom? A gente tem o principal dele, que é o AVE isquêmico. E qual é o jeitão de todos os AVE? Cara, olha só o jeitão. O jeitão é uma pessoa com fatores de risco com uma perca súbita de algum movimento. Perca súbita. Pode ser um braço, pode ser comissura labial, pode ser a fala, pode ser qualquer coisa. Foi uma perca súbita de qualquer coisa. Esse cara tem que ser pensado para ele um AVE isquêmico ou hemorrágico. É um AVE, que é com certeza, Kelvin. Além do suporte que você tem que dar para esse paciente, monitorização, oxigênio, pegar acesso venoso, você deve fazer algumas condutas aí de controle de glicemia, de temperatura e distúrbios hidroeletrolíticos, porque causa muita afetação aí neuronal, né? Uma hipertermia causa afetação neuronal, uma hiperglicemia come neurônios, então tem que tomar cuidado com isso. Mas o que mais cai aqui para vocês no Jeitão da Med Twins na prova é a questão da hipertensão permissiva. Se eu tenho um AVC isquêmico, quanto eu posso tolerar se eu não trombolizar esse paciente e quanto eu posso tolerar se eu for trombolizar esse paciente, né? Cara, isso aí é a pegadinha mais comum na sua prova de revalidação. E você aqui do Jeitão não vai mais cair, tá bom? Então no AVE isquêmico tem essa hipertensão permissiva que a gente fala. Kelson, para eu trombolizar uma pessoa que tem AVE, eu tenho um tempo delta T. Cara, que tempo delta T é esse? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui. Se essa pessoa está falando de TEP, de tromboembolismo pulmonar, é de 14 dias. Se eu estou falando de infarto IAM, é de 12 horas. E se eu estou falando de AVE, nós temos um tempo para trombolizar essa pessoa, com certeza. Só vai trombolizar se for isquêmico. Eu tenho uma coisa aqui, até 4 horas e meia, tá bom? Se eu for trombolizar, eu permito uma hipertensão de 185 por 110, e se eu não for trombolizar, eu permito uma hipertensão até 220 por 120. Olha só que você não pode errar. Passou desses valores, você vai usar um antihipertensivo. Pode ser um nitroprusiato de sódio, o famoso Nipride, tá bom? Então não esqueça. Passou dessa questão da pressão alta. Cara, desses valores, eu vou baixar a pressão ou não? Se eu for baixar a pressão, só depois de 185 por 110 eu for trombolizar essa pessoa. Se tiver nenhum fator de risco, como TCE recente, um AVE hemorrágico antecedente, cara, qualquer coisa, se precisar, não tiver contraindicação, eu vou trombolizar esse cara. A droga aqui de escolha aqui é a Alteplase, né? Você deve saber aí esses valores, 0,9 miligramas quilo peso, no máximo 90 gramas, igual o Kelvin já disse. Tempo delta T aqui para você fazer essa trombólise é de 4 horas e meia. Mas caso você esteja no hospital terciário, você está ali no hospital ali ou transferência para um hospital, você consegue sim fazer o delta T, né? Até 6 horas você tem que tomar esse cuidado. Então, para trombolizar ali até 4 horas e meia, se eu for fazer uma trombectomia, tirar de fato isso daí, eu tenho até 6 horas. Isso é muito interessante, tá bom? Porque tem, assim, algumas alterações sobre essa questão aí. A gente tá vendo aí a trombectomia até 6 horas, mas tem outras literaturas que já falam que pode durar até 24 horas para você fazer a trombectomia, tá bom? Então isso aí, você não pode de verdade, é assim, eu tô vendo trombectomia. O clássico é 6 horas,
mas fica com essa informação aí a mais. Ó, e a gente tem aqui, depois dessa fase aguda, que cai muito mais em prova, nós temos a fase crônica, que a gente vai pedir aí um ecodoppler de carótidas e artérias vertebrais para ver onde está o trombo e se é uma causa aí aterotrombótica ou também aí cardioembólica. Então, você vai ver com exames de imagem onde foi afetado aí e onde foi obstruído. Olha, uma coisa que eu quero mostrar aqui para você, jeitão MedTwins aqui no enunciado. Você já sabe como vem um AVE nessa situação aqui da prova de revalida. Vem o quê? Vem uma pessoa, perca súbita de qualquer coisa. Eu já falei isso para você. Mas agora, é cardioembólica, onde a grande maioria das questões vão falar, esse cara tem um ritmo irregular, esse cara tem uma fibrilação atrial, uma FA. Quando você vê isso no seu enunciado, cara, eu não sei de nada, não sei como é etiologia. Não, pode marcar. Isso é um AVE isquêmico de causa cardioembólica. Ah, Kelvin, como é a causa aterotrombótica? Cara, esse cara é um dislipidêmico, um obeso, que não faz uma dieta específica. Cara, aí ele está te gerando que essa causa é mais de gordura, aterotrombótica, tá bom? Então não esqueça disso daqui para a sua prova de revalidação. Ó, temos também um AVC hemorrágico. Esse você não pode fazer trombolítico, por isso que a gente deve fazer a TC de crânio sem contraste para ver tem sangramento ou não tem sangramento, né? O jeitão aqui do hemorrágico, falando de hemorragia subaracnoideia, a gente tem a pior cefaleia da vida de uma pessoa. Às vezes está no enunciado uma dor 10 de 10, 12 de 10, muito forte, associado à rigidez de nuca e ainda pode ter episódios de síncope. Então, exatamente isso. Tem até um Mickey aqui, né, Calvin? Será que é um Mickey? Eu não fui pra Disney ainda, mas eu acho que isso aí tem cara de Mickey mesmo. Tá aí Calvin. a orelhinha do Mickey, isso aqui é tudo sangramento, tá bom? Então, se você tem hemorragia subaracnoideia, você vai ver essa imagem na sua prova. Eu vou apagar aqui até para você ver. Olha aí, ó. Tem essa imagem na sua prova. Olhou isso daí? É sangramento, a necessidade, né? A questão, o quão importante é uma TC de crânio sem contraste nessas questões de hemorragia. Mas você sabe, tá bom? Que o jeitão aqui não é uma perca súbita. O jeitão aqui é a pior dor da vida dessa pessoa. Com certeza. E falando de hemorragia subaracnoide ainda, a gente tem que tomar cuidado. Eu quero mostrar para vocês a questão da nimodipina aí, via oral, 60 miligramas, porque foi muito falado aí em conceitos de neurologia. Para que ela serve? E ela serve para neuroproteção. Ela, antes, quando a gente estudava, ela falava muito de vasoespasmo, uma complicação. Então, tem que tomar cuidado com isso, que isso é uma mudança recente aí que vem mudando os manuais. Ela serve para neuroproteção, Calvin. Com certeza, Kelson. Olha, hemorragia subaracnoideia, o jeitão MedTwins que eu quero que você lembre é isso daí. Diagnóstico. Como é que eu sei o diagnóstico? Se eu sei, de fato, olhar uma TC sem contraste, olhando aquele Mickey ali e, assim, gabaritar. Hemorragia subaracnoideia, não tem como errar. E a hemorragia intraparaquimatose, como que é isso? Cara, uma maçaroca de sangue, uma maçaroca de sangue. E olha só o que eu quero falar para você. Ó, primeira coisa, você sabe o jeitão. O jeitão é igual no AVE isquêmico. Aqui nós temos o AVE hemorrágico intraparaquimatoso. Perca súbita de qualquer coisa, mais uma vez. Pode ser de um dimídio direito, que é o lado. Dimídio é o quê? Que é o lado todo direito, o lado todo esquerdo, de um braço, de uma fala. Qualquer perca súbita. Então, estou bem agora, faz uma hora que eu parei de mexer meus braços. Isso daí tem que ficar na sua cabeça. O local mais comum, eu quero que você marque, tá bom? É o putame. Cara, o local mais comum é o putame. Ah, não sei outro local, cara. Tem outro local que pode acontecer. Marque putame na sua prova. E aí, ó, cara, tratamento. Vai estabilizar essa pessoa, né? Vai evitar a hipotermia, vai evitar febre, vai evitar muita coisa. A gente tem o processo cirúrgico, vai levar, encaminhar para o neurocirurgião, para estancar essa questão muitas vezes. Mas olha só, o que você precisa saber é identificar se é uma hemorragia intraparaquimatosa, subaracnoideia ou um AVE isquêmico. Lá na hemorragia ali isquêmica, no AVC isquêmico, melhor dizendo, a gente tem uma hipertensão permissiva. Aqui a gente tem que ter aí um alvo de uma PA sistólica menor do que 140 milímetros de mercúrio. Está sangrando demais. Então, quanto menos fluxo chegar no cérebro, menos sangramento
e menos complicações esse paciente vai ter. Ó, falando um pouco sobre o AIT, o famoso ataque isquêmico transitório. Se cair na sua prova de enunciado, a história é a mesma. Uma perca súbita, mas agora não é pro resto da vida. Não é assim, cara, é no máximo 24 horas. E na sua prova de revalidação e também na vida real, isso aqui dura de média 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Depois o cara tá, cara, doutor, eu vim assim com uma perca de força motora, mas agora eu tô super bem. Posso ir para casa? Não, você vai precisar fazer uma tomografia de crânio para eu, assim, liberar você com toda a tranquilidade, né? Ó, o tratamento é que você tem que prevenir um AVC isquêmico. Ó, ele já teve um isquêmico transitório, ainda bem que esse coágulo, esse trombo saiu, né? Ele impactou e saiu, ainda bem. Mas você tem que tomar certos cuidados, atividades físicas, dieta, usar anticoagulante, tudo isso aí você tem que optar aí e dar para o seu paciente. Olha, uma coisa bem importante, olha, eu tive um AVC, minha boca caiu, né? Os familiares, assim, costumam dizer muito isso. Cara, ele tá certo, porque somente se a boca cair, né, uma diminuição de comissura labial, cara, isso daqui deve ser alguma coisa central, realmente. Pode ser alguma coisa que está isquemiado ou aí também sangrando. Agora, uma diferença grande que tem em prova e na vida real também é o seguinte, cara, eu tô aqui, ó, uma paralisia total do meu rosto. Eu não consigo piscar e quando eu falo, só mexe um lado da boca. Quando é isso, fala a favor de paralisia de Bell, né? Uma coisa mais periférica, com certeza muito menos grave do que uma coisa central. Então isso daqui eu quis colocar aqui para vocês, né? Pra gente assim, ó, falar que tá blindado, a pessoa aqui do jeitão, aqui a galera do jeitão não vai cair em pegadinha sobre uma paralisia de Bell, que a gente sabe é um acometimento periférico, chamado assim, que acomete todo um lado do rosto, né? E aí, para paralisia de Bell, você tem que fazer só lubrificante orais, fazer eletroestimulação e uso de corticoide. E aí, com certeza, vai voltar daqui a alguns dias. Com certeza, que assim, além de ficar pingando colírio no olho para não ficar